E agora, senhoras e senhores, para encerrar, a última palestra de encerramento com a presença, ela que é uma guia espiritual, também faz parte de várias atividades, tem um currículo extenso que aqui nós dispensamos até a grande apresentação. Ela que é missionária oficial da tradição Soto Shoshu do Zen Budismo. Ela é autora de 20 livros e promove o princípio da não violência ativa e da cultura da paz. Vamos aplaudir Monja Coen. Muito obrigada, é uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho desses momentos finais, desse encontro que foi tão rico, né? Tantas informações, e como é que nós vamos levar isso conosco, para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho, as nossas propostas de existência. Não é isso? A gente tem muitos desafios na vida, e será que temos sabedoria, tranquilidade para ler os problemas que chegam até nós? Porque geralmente as respostas estão no próprio problema. Às vezes nós não conseguimos ler qual é a questão. E a gente tem um pouco de paciência, de tranquilidade, para poder ler o que está acontecendo e fazer a resposta adequada. Não é reação, é responder de forma adequada. Eu vou propor que a gente faça um minutinho da coisa que eu mais gosto de fazer, virei monja por causa disso, que é meditação. Nós não vamos fazer uma meditação muito comprida, não, mas é uma amostrinha para vocês do que a gente pode fazer durante o dia. Porque às vezes as coisas do mundo vêm e nos empurram, nos puxam, né? Você parece que está tranquilo, está bem, aí você tem uma notícia e a cabeça fica perturbada, perde a clareza. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho nisso. A gente senta da metade para frente da cadeira com os 2 pés paralelos no chão. Ou seja, nós estamos fazendo contato com a Mãe Terra, ela está lá embaixo, mas ela chega até aqui, ela chega até nós, né? Então, nós temos a relação com a Mãe Terra, que é a nossa mãe comum, a nossa vida comum. E aí o nosso corpo está alongado, estamos sentados no que a gente chama isquios, que são os ossos debaixo da bacia. E a ossatura do corpo é que nos dá equilíbrio, né? Então a gente está sentado nesses ossos e faz um alongamento da coluna vertebral. Cada célula, como se houvesse mais um espaço entre elas. Então, é alongado a coluna vertebral, ombros para trás e para baixo, abrindo o plexo solar, o peito, o coração. Nós não estamos fechados, não estamos temerosos, não estamos tímidos. Estamos abertos ao mundo e às possibilidades que chegam até nós. Ombros para trás e para baixo, a cabeça é como se houvesse um fio de prumo puxando para o céu. O nosso corpo faz a ponte entre o céu e a terra. Então, há um alongamento da cervical, que é a parte nobre do corpo. Ela segura a cabeça, que pesa cerca de 6 quilos. Então, ela tem que estar, o crânio tem que estar encaixado. As orelhas em linha com os ombros. O nariz com o umbigo. O queixo fica paralelo ao chão. E vamos fazer um pequeno exercício respiratório. A inspiração é passiva. Você não puxa o ar. Você deixa que o ar entre, a caixa torácica se expande e o ar entra. Uma pequenina pausa e nós vamos soltar pela boca, abrindo a glote, fazendo um som. A expiração vai ser o mais longo e mais sutil que nós pudermos fazer. Então vamos lá, inspiramos pelas narinas. Observe que ao final da expiração, há uma pequena contração no baixo abdômen. Não force, ela acontece naturalmente. Se não acontecer, também não tem importância. Então, vamos de novo. Inspiramos. E uma terceira vez.
Agora, se vocês quiserem, podem colocar as mãos, que a gente chama a posição do cosmos, do universo. A mão direita embaixo, a mão direita é esta. A mão direita embaixo, a esquerda em cima, articulações sobre articulações, e o polegar se toca bem de levezinho e põe no seu colo, ele pousa no seu colo. Essa forma é uma elipse, e a elipse é como os planetas giram em torno do Sol. Por isso que a gente chama mudra, mudra quer dizer posição de mãos, mudra cósmico. Nós estamos no cosmos, e o cosmos está inteirinho nas nossas mãos. Pense um pouquinho nessa frase. Nós estamos no cosmos, no universo, e o universo está em nós. Não estamos separados de nada nem de ninguém. E essa posição de mãos também serve para a gente perceber. Se está muito mole, cai. Se está muito rígido, fica duro. É um termômetro para o nosso equilíbrio. Então, vamos de novo fazer a respiração. Inspiramos pelas narinas. Abrimos a glote. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Relaxa os ombros, peito aberto, lembra? Alongamento da coluna vertebral. E vai fazer respiração consciente, se puder, só pelas narinas. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Mais quente, mais frio. Algumas fragrâncias na sala, odores. Alguns sabores na língua, que alguém tomou café, comeu alguma coisa. Ouvimos todos os sons. Próximos, distantes, a tocinha, ouvimos tudo. O silêncio. Mais tocinha. Mais uma tossiu. Não é legal? A gente tem a capacidade da audição, gente. Tato, olfato, visão, audição. E a nossa mente? Será que tem pensamentos ou não pensamentos? Quem nos ensinou a pensar? Nós pensamos em palavras, imagens? A cor no nosso pensamento? A música? Números? As sensações? Temos ansiedades? Expectativas? Apenas observe. Ao observar você, observa a sua própria mente. E se reconhece. A gente está sempre voltando lá para Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si significa ter capacidade de responder às provocações do mundo da maneira que você acha melhor. Então vamos tomar uma inspiração mais profunda. Uma expiração mais longa. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Sempre agradecemos a toda a vida do céu e da terra que torna possível esse nosso encontro aqui. Tão agradável nesse hotel gigantesco, a comida maravilhosa, as aulas, os grupos, as reflexões tão interessantes. O que aprendemos aqui? E como é que nós vamos levar isso para a nossa vida? Não é só para o nosso trabalho. O que a gente aprende tem que ser alguma coisa que a gente leva para a nossa existência. No trânsito, na rua, com os vizinhos.
Eu morei no Japão por muitos anos, e uma coisa que eu achei bem interessante no Japão, que no Brasil ficou um pouco esquecido, mas era assim no passado, se você muda de cidade, muda de casa, você vai cumprimentar os vizinhos, vai se apresentar, vai lá na porta do vizinho, leva um presente, não entra na casa não, leva um presentinho na porta e diz, olha, eu e minha família estamos morando ali na casa, no número 512. Eu trabalho na Peprem. Vocês não sabem o que eu apresento a vocês. Sou eu, minha mulher, minha filha, a gente se apresenta. E diz, estou à disposição. Não é isso? A gente foi esquecendo isso, de relações humanas, como são importantes. Conversar com as pessoas à sua volta. Quem mora em prédios, elevadores, cumprimenta quem entra no elevador. A pessoa não responde, o problema dela, você falou, não é? Você não pode obrigar o outro a responder. Mesmo que todos os dias a pessoa não responda, você continua dizendo bom dia. Você muda. Gelo a gente quebra com calor. Gelo a gente não quebra com gelo. Se uma pessoa é fria com você e você for fria de volta, vai congelar todas as relações. Mas se a pessoa está fria com você e você aquece, você reconhece e você quer bem de verdade. E mesmo a gente pode ficar pensando, por que essa pessoa não está falando comigo? Ela não está bem. Uma pessoa que está bem, está feliz, ela cumprimenta as outras. Se ela está brava, de cara feia, porque alguma coisa na vida dela não está bem. E não adianta você dizer, fique bem, não fica não. Mas você continua dizendo, bom dia, tenha um ótimo dia, que esse dia seja excelente. São as pequenas coisas do dia a dia que nos modificam. Teve um filme muito bonito do Butão, não faz muito tempo atrás, que passaram pelos cinemas aí, que seja a felicidade nas pequenas coisas. Era a história de um jovem que ele só sonhava em tocar violão, ele tocava violão muito bem, e ele queria sair do Butão, que ele achava que era um país pobre, um país muito rural, e ele queria ir para onde que ele queria mesmo? Ele queria ir para a Austrália. Ele queria ser tocador de guitarra, de violão na Austrália. Então ele andava de headphone, só ouvindo música o tempo todo, e o governo do Butão chamou esse jovem, que era um professor, e disse, nós precisamos que você vai dar aula numa escolinha rural, lá no meio do nada. Ele foi muito bravo, mas tinha que ir, não podia deixar de ir, senão ele não poderia viajar. Então a proposta do governo é que ele ficasse um ano nessa escola que não tinha professores. E no projeto, no caminho, ele vai vendo que o som não pega mais, não tem mais meios dele ouvir as músicas dele, e tem todas as tradições muito antigas do país, que ele vai entrando em contato, mas ele não liga. Ele não liga para a religião, ele não liga para tradições culturais, ele não quer saber de nada. Mas aos poucos, no convívio, no vilarejo, com as criancinhas que ficam tão felizes que o professor chegou, ele começa a ser, o seu coração começa a se transformar. E ele começa a aprender a beleza da convivência humana, das relações humanas, que não são como eu gostaria que fosse, mas são como são. Da gentileza. Tem uma moça que fica muito amiga dele, e a única coisa que eles tocam em comum é uma cerca. Ela está de um lado da cerca, ele está do outro. Ele põe a mãozinha na cerca, ela também põe. E há uma ternura tão grande nesse gesto, porque a gente acha que afeto, amor, você tem que pegar, agarrar o outro. Não. Às vezes é uma delicadeza de um olhar, de uma palavra, de uma atitude, que transforma uma relação. E nós queremos transformar os outros. A minha superiora, eu estive com ela 2 anos atrás no Japão, ela está com 93 anos, e ela disse, não vou me aposentar. Eu falei, nem eu. Enquanto der para andar, e a cabecinha estiver funcionando, a gente não se aposenta da vida, o coração não se aposenta, né? Coisas que nós podemos compartilhar, a gente pode mudar de posições dentro das empresas e dentro da família. Quando eu fiz 60 anos, tinha um amigo meu que chegou no meu aniversário de 60 anos, muito bem, monja, agora você entrou no conselho dos anciãos, das anciãs,
ou seja, é uma coisa importante. Você é alguém que já tem experiência, já passou, os anos na Ásia são contados de 12 em 12, né? Você já passou 5 vezes por 12 anos, né? Se você já passou 5 vezes por 12 anos, você já tem alguma experiência. Então você pode aconselhar, às vezes, as coisas que as pessoas atuais não sabem. Quando eu comecei a praticar meditação, eu fui procurar o Zen numa lista telefônica. Vocês não sabem o que é, jovenzinhos, nunca viram uma lista telefônica? Era um livro grosso, assim, maravilhoso, tinha nome das pessoas, das empresas, e o telefone do lado, já tem endereço. Nem sabe o que é isso, né? Hoje você vai lá no Google, né? Tem uma que sabe, olha lá, da minha turma, ó. É a turma do... Eu tenho 78, viu? Até certo, temos mais de 70 a mais. A gente teve contato com isto. A minha máquina de escrever, eu fui jornalista, a minha máquina de escrever, imagine se era elétrica, era nada, era uma Remington, era um profissional, era uma máquina grandona. Aí eu tinha que aprender datilografia, ninguém mais aprende. ASDFG. Pensando o quê? Hoje é tudo assim, com 2 dedinhos, né? E o celular, agora, que maravilha! Vocês perceberam que os celulares nos tornam mais sensíveis, mais leves? Porque se você fizer força, ele repete a letra. Então a gente tem que ser mais delicado. A máquina de escrever, essa Remington que eu usava, tinha que bater forte na tecla, ela fazia tec, tec, tec. E hoje em dia não, você mal toca a tecla e ela já faz. Então nós estamos tendo mudanças muito grandes. E há certos antropólogos que falam de eras axiais, eras de grande mudança da humanidade como um todo. E eu acho que a gente está atravessando essa era axial. Como a gente está no meio dela, a gente nem percebe. Mas há mudanças. Há mudanças daquilo que eu pensava em mim em primeiro lugar. Mas agora eu penso no nós em primeiro lugar. Eu saio da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Porque eu sei que o meu bem-estar, a minha felicidade, a minha saúde depende de um coletivo. Eu não estou sozinha. Eu não tenho uma tesourinha que me recorta da realidade e diga, aqui estou eu e lá estão os outros. Neste momento, nós estamos compartilhando não só dos alimentos que comemos aqui, do espaço do oxigênio. Todos estamos compartilhando o mesmo oxigênio que entra nesta sala e que foi produzido por quem? Pelas árvores. Nós estamos em comunhão com elas estão aqui, não só essas plantas, esses arbustos verdes, não é uma maravilha o verde? O verde é a cor da cura, é a cor da medicina, é a natureza. E a gente tem que voltar a esse contato tão íntimo, que nós nos reconhecemos como a vida natural do planeta. E precisamos nos cuidar, e vamos fazer estudos, pesquisas e desenvolver propostas que facilitam o cuidado do maior número de pessoas da maneira mais adequada para as condições de vida atual. Nós não estamos lá nas cavernas, nós não estamos mais lá, mas todos viemos de lá e somos a vida dessa ancestralidade. Eu tenho um conhecido que é o Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro que mora lá perto do Canadá, nos Estados Unidos, e ele sempre diz isso, né? O nosso DNA é uma reciclagem dos DNAs desde o início da vida humana no planeta. E o DNA, ele não tem só a forma do nariz, do olho, o DNA, ele tem condições comportamentais que nós herdamos. Herdamos comportamentos de milhões de anos. E às vezes você não sabe por que vem uma coisa assim na sua cabeça, uma agressividade, uma raiva, uma indiferença. Você fala, de onde veio isso? Veio de algum lugar, não surgiu do nada. A gente fala que a delusão, é uma palavra que eu gosto muito, é quando você acredita na ilusão. O mágico, ele tira da cartola um coelhinho, uma pomba, um coelhinho. E se você acreditar que do nada de uma cartola sai um coelho, você está deludido, porque você acreditou numa ilusão de ótica. Ele é tão rápido que você não vê como ele fez.
mas ele faz coisas extraordinárias. Mas se eu achar que de uma cartola sai um coelho, eu estou deludida. E muitas vezes nós nos achamos separados uns dos outros. Isto é delusão, dá a impressão de, mas estamos todos interligados, interconectados. Eu tenho uma analogia que é de deixa eu ver se eu trouxe aqui, um monge vietnamita. Ele morreu durante a pandemia, com quase 100 anos de idade. Aliás, quando ele morreu, eu achei tão interessante que ele disse assim: eu quero que no meu túmulo vocês escrevam o seguinte: não estou aqui dentro, de um lado, e diz assim, e nem aqui fora, mas onde vocês estiveram, praticando a plena atenção, a respiração consciente, aí eu estarei. Eu não estou nem dentro do túmulo, nem fora do túmulo, mas estou em você. E as pessoas que nós amamos, professores, amigos, colegas com quem nós convivemos, às vezes alguns morrem antes dos outros. Mas em vez de só nos lamentarmos, lamentar é bom, é importante, o luto é importante, mas nós também sabemos que o que essa pessoa tinha de bom vive em mim. Eu dou vida a esses ensinamentos, a essa amorosidade, a essa ternura na minha própria vida. E este monge, que eu considero muito inteligente, brilhante, que viveu a guerra do Vietnã, sobreviveu à guerra do Vietnã, ele não foi aqueles que se queimaram em praça pública pedindo o fim da guerra. As pessoas da minha geração sabem disso. Tínhamos 3 revistas na época, chamava Manchete, Fatos e Fotos e Cruzeiro. A capa das 3 revistas tinham monges que iam à praça pública, chamavam a imprensa, jogavam gasolina no corpo, acendiam um fósforo e ficavam sentadinhos, quietinhos, morriam queimados sem se mexer. Aquilo para mim foi muito impressionante. Quando eu tinha 19 anos de idade, trabalhava no Jornal da Tarde, que é o vespertino do estado de São Paulo. Eu falei, como é que tem esse controle, esse autocontrole, né? Foi uma das coisas que me fez pensar que Zen budismo existia, porque eu tinha um grande questionamento sobre Deus. Quem é Deus? Onde está? Como se manifesta? Minha mãe, muito católica, toda semana nós íamos à missa, e um dia eu cheguei com 13 anos e disse, mamãe, não vou mais à missa, eu não entendo a missa. E ela disse, não tem importância, minha filha, um dia você vai entender, você é livre para fazer sua escolha. Minha mãe era uma pedagoga, trabalhava para o Ministério da Educação. E este monge, ele tem esse trabalho que eu acho lindinho, que ele diz assim, vocês estão vendo essa folha branca de papel? Aqui tem uma nuvem. Qualquer poeta vê. Porque se não houver nuvem, não há chuva. Se não há chuva, não há árvore. Se não há árvore, não há papel. Então nós vimos que há a chuva, que é o céu, as estrelas, vimos a árvore, vimos os insetos, os pássaros, talvez flores, vimos o chão, vimos o lenhador. E o lenhador traz com ele um minério de ferro, um machado, uma serra elétrica. Ele traz com ele também uma boia fria. E na boia fria tem um pedaço de pão. Este pedaço de papel é feito de tudo que não é papel. O campo de trigo está aqui. Os insetos estão aqui. A árvore está aqui. O lenhador traz com ele a casa dele. Um fogão, o gás, o carvão. Num pedaço de papel. Ele é feito de tudo que não é papel. O eu, que a gente diz, eu sou assim, ele é feito do não eu. Olha que interessante. Isso é para vocês pensarem. O eu é feito do não eu. Quando diz assim, eu sou assim, eu sou o resultado de inúmeras causas e condições criadas geneticamente, herdadas geneticamente, e aquilo que foi estimulado durante a minha vida, através da educação, através do encontro, da leitura, do estudo, dos amigos, foram me transformando. Eu lia muito quando era jovem, tinha uma procura muito grande pela verdade, pelo caminho. Eu lembro que eu li Nietzsche, devia ter uns 15 anos, eu não lembro uma sílaba, uma frase dele, mas depois que eu li o livro, eu fiquei diferente. A minha visão para a realidade mudou. Cada vez que a gente lê alguma coisa, um filósofo, um pensador, as pessoas que leem a Bíblia, as pessoas que leem o Evangelho,
as pessoas que levam o Velho Testamento, o Novo Testamento, aprendem alguma coisa, né? Mas é bom ter alguém ensinando junto. Não é a sua interpretação. Como é que os especialistas nesses livros antigos nos orientam para ter uma compreensão mais clara do que foi dito, do que não foi dito? Será que eu estou entendendo de forma adequada? Por isso nós precisamos uns dos outros. Esse encontro é isto, não é? Não é o pensamento de uma pessoa, vocês têm que fazer do meu jeito. Não, existem várias maneiras de olharmos para a realidade, e quando aprendemos uma nova maneira, ela alarga o nosso horizonte, aumenta a nossa capacidade de percepção da realidade. Eu não quero saber disso, por que não? Porque às vezes as pessoas, eu entro num lugar e dizem assim, ai, é monja budista, eu não gosto, eu sou de outra religião, não vou ouvir. Não, ouça. O que for bom, você fique, o que não for bom, jogue fora. Essa é uma frase até de Buda. O que eu ensino, o que eu falo para vocês, se tiver alguma utilidade, use, se não tiver, joga fora. Não tem a menor importância, não precisa acreditar, não precisa seguir, mas eu conheço uma coisa interessante, que nós podemos encontrar um estado de paz, de tranquilidade em nós. Ele não está fora de nós, flutuando aqui, mas se eu não for atrás, eu não acesso. E eu preciso me questionar. Lembra daquelas questões que a gente tinha até antes da adolescência? O que é vida, o que é morte? Por que estamos nascendo aqui? Por que estamos vivendo nesta família, nesta situação, neste momento histórico? Qual o sentido da vida? Ou como dizia o Nietzsche, quais os sentidos que nós podemos dar à nossa vida? Não tem um propósito só. Tem propósitos. Nós escolhemos o que nós queremos ativar em nós, o que nós queremos fazer, como que nós podemos usar nossa inteligência, nossa capacidade motora para o bem, mas não para o bem pessoal separado, porque é impossível. Se a gente não pensar no bem coletivo, o nosso bem pessoal não vai funcionar, não vai existir, porque eu não estou separada de nada e de ninguém. Então, eu acho que a grande mudança que eu falo dessa era axial é esta. Diz que teve uma era axial há muitos e muitos anos atrás, que foi quando nós, seres humanos, percebemos a nossa finitude. Nós vamos morrer. Não é legal? Todos nós, não é junto não, cada um no seu tempo, na sua hora. A gente vai todo mundo morrer um dia. Meu pai, quando ele tinha 93 anos, ele dizia, eu quero morrer acordado. É a grande aventura da minha vida, encontrar a morte. Eu falei, nossa pai, que interessante, porque a irmã mais velha dele tinha morrido dormindo, né? E o pessoal dizia, que bom que ela morreu dormindo. Eu falei assim, bom, por quê? E o meu professor no Japão, ele dizia, na hora da vida, nós vivemos. E na hora da morte, nós morremos. Então, a gente não fica em vida pensando no momento da morte. A gente, na vida, a gente vive com integridade, com força, com potência, como diz o meu amigo Clóvis de Barros. Eu fiz um livro com ele, fiz uma palestra recentemente com ele, lá em São Paulo, no AMB. É uma maravilha o professor Clóvis. Tem que ter potência. Ele fala, e ele vai falando mais alto cada vez, né? Tem que ter, a vida tem que ter potência, você tem que gostar do que você faz. E tem que fazer com excelência, não faça mais ou menos. Ele tem uma doença autoimune. Então, ele toma muitos remédios para aumentar, para diminuir a imunidade dele é muito alta. E aí o pessoal diz para ele, então fica em casa, não dá palestra, vai ficar descansando para não ficar doente. Essa é a minha vida, é ser um explicador, ele diz, eu sou um professor, um explicador. Eu adoro explicar, eu adoro dar aulas. Se você me puser numa caixinha fechada para eu não ter doenças, e que eu vou ficar só descansando, esperando não ficar doente, eu vou morrer, porque para mim isso é a morte. Mas eu estar dando aulas, explicando às pessoas, isso me dá vida. E se a minha vida for mais curta por causa disso, em períodos de anos e dias, isso não me importa. Mas eu não posso ficar trancado, protegido, escondido. E às vezes nós fazemos isso. Nós queremos nos esconder. Eu conheci uma jovem que veio falar comigo e disse assim, monja, eu estou apaixonada. Eu falei, que bom, né? Ficar apaixonado é gostoso, né? Você fica alegre, vou encontrar a pessoa que eu gosto, que alegria, né? Dá até pulinhos, né? Disse assim, não, mas eu sei que vai acabar mal. Eu falei, como é que você sabe que vai acabar mal? Não, porque eu já tive experiências anteriores e não deram certo. Aí você vai fazer de novo a mesma coisa? Não faça.
Dê oportunidade ao novo para surgir, uma nova maneira de estar no mundo. O professor Mário Sérgio Cortella também, eu fui no escritório dele para a gente gravar o livro que fizemos juntos, e estava escrito assim: aqui só aceitamos erros inéditos. Não é bom isto? Erros só inéditos, não repita o erro. Você viu que não deu certo, não repete. Tem gente que não, fica repetindo a mesma coisa, não pode repetir. Eu percebi que não foi adequado, que não foi bom, eu tenho que mudar. E a gente vem para esses encontros da PEPREM, é o que? É uma reciclagem de informação, de percepção da realidade. Ah, mas eu sempre fiz assim, isso que estão falando não serve, eu nunca experimentei. Experimenta. A vida é experimentação, é transformação. Vocês já viram alguma coisa fixa e permanente? A única coisa fixa e permanente que existe é a impermanência. Está tudo em transformação. Eu tinha a mãozinha bonitinha quando era criança, está toda cheia de artrose. Ai, que legal. Ela está mudando, ela vai mudando. A artrose é uma doença genética, meus pais tinham, eu tenho também. Então, o dedo fica torto. Aí ela está com a cabeça coçando. Deu uma coçadinha lá. Coçou, passou a coceirinha. Quando coça, a gente coça e passa a coceira. Eu lembro de um tio que dizia para mim assim, não sei por quando eu era criança, né? Não sei porque eu estou com tanta fome, depois que eu como, a fome passa. A gente acha que é uma bobagem, mas é uma coisa verdadeira, né? A gente sente coisas. Olha, ela coçando o narizinho também, ó, coçou o narizinho. Aí estava coçando aqui, coçou, passou a coceira. Mas tem umas coceiras que não passam. Tem umas instabilidades que não são só físicas, mas emocionais, que a gente fala, não, isso vai passar, e às vezes não passa. A história de um jovem monge japonês, que eu cheguei a conhecer, e no Japão vão muitos templos, e a gente também faz muitos velórios, enterros, e ele estava muito acostumado, desde criancinha, a acompanhar seu pai, lá os monges se casam. Então, o pai dele era monge, ele acompanhava muitos velórios, etc. Então, estava muito acostumado a lidar com a morte, a conviver com a morte, e com os familiares, que eles sempre davam um chazinho, conversavam, e faziam uma boa relação. Só que a irmãzinha dele morreu. E quando a irmã dele morreu, não havia quem o fizesse parar de chorar. Então, ele estava lá no velório aos prantos, e todo mundo vinha e dizia aquelas frases que a gente conhece, né? Vai passar, ela está num lugar melhor do que nós estamos agora, e não adiantava nada. Um colega dele, de infância, que fez, naquela época chamava-se primário, que tinha feito o primário junto com ele, sentou-se ao lado dele, sentou-se não, ficou em pé ao lado dele, encostou ombrinho no ombrinho dele, e chorou com ele. Só assim ele parou de chorar. Porque alguém compartilhou a sua dor. Alguém não veio de fora dizendo, vai passar, está tudo bem, é assim mesmo. Não, quando a gente sente dor, quando a gente sente tristeza, a gente precisa de um amigo verdadeiro. Aquele que encosta em nós, que sente conosco e nos ajuda a sair desse estado. E é isso que é importante. Nós nos encontramos presencialmente porque nos reconhecemos em nossos pares. Pessoas que têm afinidades profissionais, afinidades de trabalho, de proposta de vida, e sabendo que podemos nos enriquecer uns aos outros e levarmos daqui para outras pessoas que não puderam estar aqui, as experiências que tivemos nesses dias, de amizade, de conversa. Eu vi muitos de vocês, cheguei ontem na hora do jantar, já estava quase acabando, mas tinha muitas pessoas nas mesas rindo, conversando, alegres. Umas meninas bonitas, bem vestidas, com roupinha de festa. Foi muito agradável chegar e ser bem acolhida. Monja, que bom que você veio, monja, né? Posso tirar uma foto comigo? O pessoal fala, será que é ruim tirar foto? Não, tirar foto é um mimo. Quer dizer, eu gosto de você, ninguém me jogou tomate, nem ovo, né? Que bom que a monja veio, eu conheço, eu vi seus vídeos. Aquele menino que está lá vendendo os livros comigo, é meu neto, é o marido da minha neta. E ele me deu 2 bisnetinhos lindos. Um tem 11 anos e o outro está com 7 anos. E é uma doçura, né? Eu vejo eles muito pouco, eles moram em outro estado, mas ele vem, ele organiza as minhas palestras. E ele que produziu
Todos os vídeos que vocês já viram aqui, que vocês acham bom, foi ele que fez. Ele que gravou. Ele que colocou nas redes sociais. Vocês acham que eu sei usar rede social? Eu não sei. Eu não sei. As pessoas, ai, monja, põe na sua rede. Eu falo, André, tem que pôr na rede. Sozinho eu não consigo. Mas está tudo bem. E a outra coisa importante, que a gente vai, sendo de uma geração anterior, ou muito anterior a esta, né? Meu bisneto, né? Ele é meu neto, não é nem filho, é neto. Então a gente sabe que a gente pode aprender com eles. E não dizer, eu não tenho capacidade de aprendizado porque eu estou velha. Eu não estou velha nada. Estou velha sim, mas estou velha que pode aprender também. A gente, a velhice não nos torna burros, né? A capacidade de aprendizado continua presente. Talvez você precise de um esforço maior, porque é uma nova tecnologia, e a gente tem que ter paciência conosco, né? Vocês são pacientes com vocês, com o seu aprendizado, com as experiências novas, ou nós já queremos passar para alguém fazer para mim, porque está complicado. É bom aprender, é divertido aprender. Quando eu era jovem, eu adorava ter provas na escola, porque eu queria saber se eu tinha entendido o que eu achei que eu tinha entendido. Então, fazer uma prova era divertido. Eu não tinha medo de fazer prova, porque para mim era eu ver o que eu sei. Eu preciso ver, não é a nota. Não é que nota eu vou tirar. Isso é outra coisa do nosso sistema educacional, que o professor Clóvis fala muito, né? Que você está no primeiro ano primário e diz assim, não, você tem que passar para o segundo. Ele fala, por quê? Por que eu não posso apreciar o primeiro ano no qual eu estou? Por que eu não aprecio o que eu tenho que aprender agora? Não, você aprende para você passar, depois você vai para a faculdade, depois você arranja emprego, depois você vai ter a carreira. E quando você chegar lá no topo do topo, você vai ser feliz? Que nem o pessoal que fala, como é que chama? O sábado, sexta-feira à tarde, né? Que é happy hour. Mas que happy hour? Happy hour é a hora que você está no trabalho. Olha só, hein? Pensem nisso. Happy hour é a hora que eu acordo. Segunda-feira de manhã eu digo, que bom eu tenho onde trabalhar. Que bom eu vou fazer um trabalho que eu gosto, que eu aprecio, que é desafiante para mim. Não é cômodo, eu não já me acomodei. Eu vou fazer como eu sempre fiz, não. Eu vou tentar um caminho diferente. Nem que seja para eu caminhar por uma rua que não é a rua que eu caminho todos os dias. Eu vou olhar o mundo como se fosse pela primeira vez. Eu vou olhar o meu computador como se eu estivesse vendo pela primeira vez o programa no qual eu estou tão acostumado a trabalhar. E vou criar novas possibilidades. Então eu não me fecho, eu não me limito, eu não me acomodo. E as minhas palestras eu gosto de dar para deixar você desacomodados. Ah, está tão confortável, está confortável, então saia um pouco da área de conforto. Vai procurar uma coisa que deixa você com uma pulguinha atrás da orelha. O que é isto? Como é que se faz isso? Como é que eu desenvolvo alguma coisa que eu nunca desenvolvi antes? Uma forma de pensar, uma forma de atuar, de trabalhar, de me relacionar com a minha esposa, com meus filhos. Não é sempre do mesmo jeito. A ternura e o amor tem que ser o mesmo. A sabedoria, a alegria de viver tem que ser a mesma. Mas se a gente faz só, já sei como é que é, já sei como é que é, não sei ainda. Eu vou fazer tentativas e erros e acertos. E vou desenvolver novas capacitações em mim e nas pessoas à minha volta. O que é um líder? O líder é aquele que estimula as pessoas ao seu lado a produzir melhor. Não se acomodar. Agora eu tenho um salário bom, não vou sair daqui. E aí começa a produção a cair, né? A produção começa a ir para menos. Encontrei um senhor maravilhoso aqui nos corredores desse hotel gigantesco, eu já até me perdi hoje de manhã. Onde é que é o restaurante? E me disseram hoje à noite que o café da manhã era das 9 às 10. Acho que a pessoa se enganou, né? E eu lá no quarto esperando às 9 horas para tomar café. Por sorte, cheguei às 9, deu das 9 às 9h30, né? Mas hoje de manhã encontrei esse senhor lindo que disse assim: monja, posso tirar uma foto com a senhora para minha filha? A minha filha gosta muito da senhora, ela segue os seus vídeos. Eu falei, claro. Quando ele abriu o celular, uma filha linda, uma mulher bonita, maravilhosa, vamos fazer a foto para ela. E ele disse para mim, eu fui engraxate aqui quando era jovem. Eu trabalhei nesse hotel aqui como engraxate, quando era bem jovem, há muitos e muitos anos. E depois fui embora, voltei e continuo trabalhando nesse hotel.
Não é bonito isso? Ele passou por várias etapas da sua carreira. E ele dizia, eu não podia ter posições superiores, porque eu só tinha o primário, eu só tinha o curso básico. Mas eu continuo aqui, estou trabalhando aqui. Com alegria, com contentamento, gente. Então a gente começa às vezes lá embaixo. Porque quem aprende artes marciais sabe isso, né? Você começa limpando a sala do dojo. Você não começa fazendo exercício, vai limpar o chão. No mosteiro é a mesma coisa, é uma delícia. Eu sou faxineira. Se vocês quiserem faxina, fale comigo. A gente acaba vendo a sujeirinha até onde não tem. Uma das coisas principais da vida comunitária é a limpeza. E a cozinha, eu nunca cozinhei na minha vida. Meu pai achava bonito mulheres que fossem médicas, engenheiras, advogadas, profissões liberais. Então ele não nos estimulava nenhuma arte feminina. Costura, tricô, cozinha, era completamente desestimulado. E minha mãe, como era uma pedagoga, trabalhava fora há muito tempo, também não ficava muito na cozinha. Então a gente não desenvolveu essas áreas, né? E aí a gente começa a pensar. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, por exemplo, arranjei um emprego no Banco do Brasil. Fui funcionária local do Banco do Brasil, em Los Angeles. E aí eu fui ser secretária. Eu achava que secretária era menos do que ser repórter. Olha que besta, né? Tonta, né? Cheia de discriminações e preconceitos. Ser repórter é mais elegante, né? Eu sou uma escritora, uma repórter, entrevisto pessoas, secretária. Aí fui morar em Los Angeles, arranjei um emprego de secretária no Banco do Brasil. Aí comprei o manual da secretária. Era um compêndio dessa grossura, desse tamanho. Eu li ele do começo ao fim e comecei a apontar o lápis dos meus superiores, trazia cafezinho, tudo aquilo que eu achava que era inferior, e eu comecei a perceber o seguinte: os gerentes do banco mudavam, mas a secretária não. Aí chegava o gerente novo, e naquela época não tinha tantas coisas em computadores ainda, e ele pedia, onde está tal arquivo? Só eu sei. Se eu não quiser, não dou arquivo para ele. Aí chega alguém, quero falar com o gerente geral. Deixo ou não deixo? Ele está ocupado? Então, de repente, você percebe que a secretária tem um poder incrível numa empresa, e que eu nunca tinha visto isso. Eu me achava, né? A vida nos tira desses estados de pôr o nariz para cima, para a gente ficar mais humilde, sabe? E saber que todas as profissões e todas as funções numa empresa são de igual importância. Este monge que eu falei para vocês, vietnamita, um dia perguntou para uma pessoa, o que você acha mais importante? Tinha um monte de lixo aqui de um lado, e do lado tinham flores lindas, né? O que você acha mais importante? O lixo aqui está aqui, que cheira mal, ou a flor perfumada? E a maioria diz, a flor, disse assim, pois é, a flor vai virar lixo, e o lixo vira flor, porque vira adubo de flor. Então, sem preferências, sem apegos e sem aversões, o caminho é livre. Para que eu tenha uma flor bonita e perfumada, eu preciso ter adubo. E o adubo nunca cheira muito bem. E ele é resto de outras formas de vida. Então não podemos dizer isso não presta e isto presta, mas como que eu uso este elemento para produzir uma coisa que pode ser muito saudável. Eu não como estrume, mas eu posso comer os alimentos, a alface, que cresce com o estrume como sua base. E nós sabemos disso. E por isso, os nossos órgãos dos sentidos têm que estar alertas. E quando eu falo da gente fazer meditação, e muitas pessoas dizem, eu não consigo meditar, monja, porque minha mente não se acalma. Ainda bem, né? Porque essa história de mente acalmar, que o pessoal acha que é bom, que é que nem se fosse fazer um eletroencefalograma e ficasse tudo retinho assim, ó. Zzz, sabe o que é isso, né? Morte encefálica. Meditação não é morte encefálica, é vibração da mente. É perceber que a mente é incessante e luminosa. Incessante e luminosa, porque o que? São neurônios, que são energia. Essa energia, que nem eletricidade, está o tempo todo em comunicação. Quando você fala uma pessoa muito inteligente, por quê? Porque ela faz mais conexões neurais.
O que a gente recomenda que se faça com crianças? Que tenham pelo menos uma refeição por dia com seus filhos, adolescentes ou pequenos, e diga assim: o que você aprendeu na escola hoje? Para que serve? E como que isto pode melhorar o mundo? Você vai começar a fazer conexões neurais. 2 mais 2, você aprendeu, tá bom, você sabe que é 4. Para que serve? E como é que isso pode fazer bem para a humanidade? Começa a fazer conexões neurais daquilo que você aprende, daquilo que você trabalha, para que seja mais energética a sua cabeça, ou seja, mais inteligente, e você possa usar essa inteligência e estimular crianças a fazer conexões neurais. Einstein, ele não tinha um cérebro maior desse tamanho, né? Ele fazia mais conexões neurais. Isso a gente chama de inteligência, e nós temos que nos estimular a fazer mais conexões neurais. Cada um de nós tem um potencial semelhante, igual não, mas semelhante. Mas aquilo que é estimulado é o que desenvolve. Aquilo que não é estimulado, atrofia. Se eu quero estimular o bíceps, eu vou fazer exercícios com pezinhos de bíceps, que aliás eu faço, porque as pessoas dizem que com a idade a primeira coisa que perde é massa muscular, e aí começa a cair, despencar, então vamos fazer musculinho. Então. Agora, eu não posso dizer que eu quero desenvolver o bíceps e ficar só mexendo a minha perna. Ela não vai desenvolver o bíceps, ela vai desenvolver outros músculos, e não são o bíceps. Então, eu preciso ver o que eu quero desenvolver em mim, o que eu posso desenvolver em mim, e como é que eu faço a chegar no que o professor Clóvis chama de um estado de excelência, que eu percebo que eu fiz o melhor, que eu fiz com excelência, eu não fiz mais ou menos, eu não empurrei com a barriga, eu não deixei para amanhã, é hoje. A nossa vida está presente no aqui e no agora. Nós somos a vida, a nossa vida. E a nossa vida está toda em nós. Todo o nosso passado, toda a nossa ancestralidade, como o nosso futuro, a nossa descendência, depende de nós, do agora, do que fazemos agora, de como apreciamos a nossa vida, como procuramos ser excelentes no que fazemos, porque acreditamos em nós, porque acreditamos no ser humano, porque acreditamos na capacidade humana de transformação e movimento. Tem muitos lugares agora que ainda está em guerra, está em confusão, a gente vê coisas medonhas nas redes sociais, nas internets, a gente fala, como que podemos ser tão cruéis? Pois é, podemos ser muito cruéis, não é eles, nós. Nós podemos ser monstros, mas nós fazemos escolhas todos os dias, e que as nossas escolhas sejam sempre para o bem, nunca para o mal de nada ou de ninguém. Outra coisa que recomendo muito é não fale dos erros e faltas alheios. A gente adora falar mal dos outros, não gosta? Gosta. Olha, fulano, não faça isso. Não dê poder ao mal. Comente as coisas boas. Dê valor àquilo que é benéfico. Faça com que aquilo que é benéfico surja e resplandeça para o mundo, e não o que é prejudicial. Mesmo para você, dizendo que nós temos vozinhas internas que ficam nos pondo para baixo. Ai, você não vai conseguir, não vai dar certo. Fala, quieta, vou conseguir sim, eu posso, eu consigo, eu tenho condições de superar a mim mesma. Então, como é que eu vou resolver os problemas que chegam até nós? As dificuldades que chegam até nós é com sabedoria, e sabedoria significa o quê? Capacidade de ver a realidade como ela é, e atuar de forma decisiva para que vá na direção correta. Eu não posso mudar tudo, mas eu influencio algumas coisas. A minha superiora, essa senhora de 93 anos lá no Japão, quando fui visitá-la, me deu um cartazinho que ela mesma tinha desenhado, que ela disse, quando eu mudo, o mundo muda. Porque nós queremos mudar o mundo, queremos mudar a empresa, queremos mudar nossos colegas, queremos mudar a maneira que estão, mas eu não quero mudar nada. Eu sou o ser perfeito que não precisa mudar nada. Não, quando eu mudo, o mundo muda. No mosteiro, eu ia muitas vezes falar com a minha superiora. E eu ia reclamar de quem? Das outras monjas, as coleguinhas. E ela dizia, é você que tem que mudar. Eu pensava, essa japonesa não me entende. A monja que está dormindo lá na palestra, eu vim do Brasil, mal consigo entender, eles escrevem tudo no quadro negro em japonês, né? Porque os caracteres, o kanji, que chamam caracteres chineses, pode ter leitura muito semelhante e significar coisas diferentes, né?
Então eles escreviam, eu pegava aquilo, ia no dicionário, sentava no fim da sala para poder mexer nos livros e tentar entender, e a menina lá na frente assim, aquilo me incomodava tanto, eu ia reclamar para ela, ela está dormindo, ela não está fazendo, assim, é você que tem que mudar, ela não me entendeu ainda. 8 anos fiquei lá, no final dos 8º ano eu consegui entender o que ela estava dizendo. O meu olhar de afeto, de acolhida, é que transforma o outro. O meu olhar de crítica, de reprovação, me afasta. Elas ficavam muito bravas comigo, porque tem um pauzinho que a gente usa na meditação. Quando medita, se a pessoa está dormindo, você dá uma paulada aqui no ombro. Tum, que é para acordar. Não machuca de leve. Tum. E eu, então, me achando muito capaz de acordar a humanidade, eu ia lá com o meu bastãozinho, tum, e tum, e elas ficavam com uma raiva de mim. A minha superiora disse assim, não bata mais nelas, elas pensam que eu não estou vendo. Claro que eu vejo. Ela estava sentada numa cadeira alta, ela via todo mundo lá, ela sabia quem estava dormindo, quem não estava. Ela disse, não é sua função acordá-las, deixa isso para mim. E se elas não acordarem aqui no mosteiro, aqui é o início de uma jornada, não é o fim. Elas vão trabalhar num templo, vão trabalhar numa congregação, e algum dia vão despertar. A gente está colocando a sementezinha da mente que desperta, da mente de amor, de compreensão, de compaixão. E nem todo mundo está pronto no mesmo tempo. Então, dê tempo ao tempo. Eu sou um pouco impaciente. E esses dias estava falando com Lúcia Helena Galvão. Lúcia Helena Galvão tem uma professora no Nova Acrópole de filosofia. E eu estava dizendo para ela, eu sou muito impaciente com os meus alunos, às vezes eu fico brava com eles. E ela disse assim, a mãe de Sócrates recomendou ao filho o seguinte, que ele também era impaciente. Ela era parteira. O nenê não nasce se a mulher não estiver grávida. Então você tem que esperar. E se não está no momento do nascimento, não adianta você apertar a barriga que não vai sair. Ou seja, aprenda a perceber o momento adequado em que você pode interferir e falar com alguém para que haja mudança. Mas não porque eu quero que aconteça logo, eu vou ficar apertando a barriga que nem bebê tem dentro, né? Então, coisas interessantes para a gente pensar. O treinamento da paciência, da persistência, que a gente chama de resiliência, que é a capacidade das nossas células sanguíneas de passar nas veias mais fininhas. E a palavra resiliência vem exatamente daí, que para passar nas células mais fininhas, elas se dobram, se encolhem, ficam pequenininhas, e depois, quando vem numa veia maior, numa artéria maior, elas se abrem. Nós, assim como as pequenas células sanguíneas do nosso corpo, temos essa capacidade que se chama de resiliência. Aguenta, gamansuru. Você consegue, você suporta o chamado insuportável, porque você sabe que é só um instante, que no instante seguinte isso vai ser diferente. Mas você tem que criar causas e condições para que esse ser diferente aconteça. Ontem de manhã, dei uma conversa com pediatras do Hospital da Clínica de São Paulo, foi online. Eles têm esse grupo uma vez por semana, parece, encontram, trazem pessoas para conversar, porque é uma profissão muito dura, muito difícil, né? Principalmente lidar com crianças que não têm capacidade de cura, de recuperação, e que você tem que dizer isso para os pais, e você acompanha essa criança durante todo o processo. Mas uma das médicas de lá me disse o seguinte, monja, a senhora fale onde a senhora for, que esse mês é agosto dourado. E agosto dourado é o mês do aleitamento materno. Olha que interessante, né? O mês que é necessário falar para as pessoas que são mães, que deem de mamar para os seus bebês. E que para a mãe dar de mamar para o bebê, ela tem que estar com saúde. Ela tem que estar comendo bem. Ela tem que estar bem alimentada. Porque esses bebês que vêm aí, que estão mamando nas mamães, essas mamães têm que estar com saúde. Ela diz, há 40 anos que eu trabalho com aleitamento materno. E eu sei a diferença. Mas eu também sei da pobreza em muitas áreas do Brasil. Das dificuldades de alimento em muitas áreas do país. E a gente precisa fazer alguma coisa para que fique melhor. Para que os bebês que estão vindo aí sejam mais saudáveis. Que vai depender do leite das mamães. Mas as mamães têm que ter comida adequada. Então, a mensagem dela é essa,
que a gente faça. Fale com as pessoas, meninas grávidas, que estejam na sua volta, que você conheça. Tenta fazer o aleitamento materno. Para isso, coma bem, se alimente bem, procure meios de ter uma sobrevivência mais saudável, para que o seu bebê também possa ter mais saúde. Parece que é um nada, né? Mas a gente vai falando um com o outro e vai lembrando, né? Que dar de mamar é bonito, não é feio, não precisa ser escondido. Uma vez eu coloquei a minha netinha, ela deu de mamar para os bebezinhos dela, e eu coloquei uma foto dela amamentando, vocês nem sabem, me escreveram que era uma coisa muito imprópria, colocar minha neta amamentando o bebê. Eu falei, vocês estão loucos? É feio uma mulher amamentar seu filho? É pornográfico? Só para um tarado, né? Uma pessoa normal vai falar que bonito, né? Que coisa boa. Então, a gente tem que trabalhar um pouco também a mente de cada um de nós para desenvolver uma capacidade de saúde física, mental, social, ambiental, tudo junto. Nós somos seres com uma integridade, não estamos separados de nada e de ninguém. Então, a gente vai trabalhar nisso. E outra coisa, que também foram umas psiquiatras que pediram para eu falar onde eu fosse, que não há nada pelo qual matar ou morrer. Não cometam suicídio, seus bonitinhos. Às vezes a gente tem vontade de morrer, vou acabar com tudo, não aguento mais. Ai, que legal, não aguento mais, vou aguentar mais um pouquinho. Eu suporto o insuportável, eu não me mato. E o melhor elogio que eu já recebi na minha vida foi em Poços de Caldas, comprando um queijo, quando um senhor chegou para mim e disse assim, monja, eu vi o seu vídeo e eu ia matar uma pessoa e não matei. Eu falei, então está funcionando. E é isso que eu espero de todos vocês, que não matem ninguém, não matem a si mesmos, não matem os seus sonhos, as suas expectativas, vivam com força, com plenitude, com prazer na existência, façam o seu melhor a cada instante, e vocês vão ver que a vida é maravilhosa, a vida é plena, e ela está em movimento e transformação, ela nunca permanece a mesma, mas você pode dirigi-la para um lugar que beneficia a você, através de beneficiar todos à sua volta. Então, não leve muita tristeza no ombro, não carregue mortos, como dizia Jesus, nos seus ombros. Enterre os seus mortos, despeça-se daqueles que vão embora antes de nós, com respeito e dignidade, mas se comprometa a esse voto de levar adiante os ensinamentos, a trajetória dos que vieram antes de nós, os aprendizados que trouxeram para nós, e que nós podemos até desenvolvê-los e melhorá-los com a nossa própria vida. Apreciem cada instante da existência, porque está rolando, o tempo está indo, não para um só instante, como não para o seu coração e a sua mente, mas use-a sempre para o bem, e um bem que seja maior do que o seu individual, porque as suas benesses só acontecerão se você pensar mais em todos do que em você mesmo. Força e coragem. Muito obrigada. Boa tarde a todos, bom dia ainda. Gostaria, em nome da diretoria e da organização do evento, de entregar um pequeno presente, uma lembrança aqui da nossa região, um docinho, e agradecer pelas belas palavras neste momento aí, que foi engrandecedora para todos, e vamos levar para casa, com certeza, é o nosso trabalho. Muito obrigado.